Oi, para o tutorial de hoje a gente vai precisar de fio encerado, tesoura, isqueiro, algum tipo de fita adesível, se possível, e fita métrica. Então a gente vai começar com o nosso fio guia. A gente vai medir 20 centímetros nesse fio, que a gente vai usar para fazer o fechamento da pulseira posteriormente. Então tu mede os 20 centímetros e a partir desses 20 centímetros tu mede o tamanho que tu vai querer da pulseira, seja no pulso, deixando sempre um pouquinho mais frouxo do que... Não mede muito apertadinho, porque senão pode ficar pequeno, ou então no tornozelo, né, se for o caso de fazer uma tornozeleira. Para mim, deu 40 centímetros a parte do pulso, observem. Então, eu corto o meu fio guia com esses 60 centímetros, sendo 20 do fechamento e 40 do meu pulso. E corto 2 fios guias do mesmo tamanho. No meu caso, 2 fios guias de 60 centímetros, que depois vão ser essa partezinha aqui da pulseira. Agora a gente vai cortar o corpo da pulseira, que é o fio, a linha de contorno. Como a gente vai trabalhar com o nó espiral, que usa bastante linha de contorno, a gente vai cortar uma linha 3 vezes ou até 4 vezes maior do que a linha guia. Eu cortei 4 vezes, mas achei que sobrou muito, então dou essa dica para vocês de fazerem com 3. Cortados todos os fios, a gente vai pegar os fios guias e vai medir 10 centímetros do início da pulseira. Então, a gente vai deixar 10 centímetros reservados e a partir desses 10 centímetros a gente vai dar um nó simples com as duas linhas unidas. Cuidando para tentar deixar o mais perto de 10 centímetros possível. Não passar muito nem deixar muito pouco. Feito isso, a gente vai colocar esse nó preso na pinça da prancheta. E aqui muito importante, no começo, como a gente vai estar segurando só num nozinho, a não ser que tu use uma fita adesiva para prender esses fios, eles não vão ficar tão firmes, então não puxe com muita força as guias, certo? Agora o fio de contorno, a gente vai passar ele por baixo das linhas guias e pode prender ele com uma fitinha adesiva ali, que vai ser bem mais fácil. Se tu não tiver uma fita adesiva, segura ele com a mão esquerda e pressiona a linha de contorno contra a prancheta com o dedo indicador, para poder manter ele preso só nesse primeiro nó de laçada, que vai prender a linha de contorno às guias, para a gente começar a pulseira. Eu usei a fita adesiva porque ficava mais fácil para mim me concentrar no vídeo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar essa linha de contorno por baixo das guias, né? Segurando as guias com a mão inteira ou com os demais dedos, se estiver segurando ela com o indicador ali em cima, ou então segurando ela sobre o dedo indicador. O importante é a guia, ela tem que estar firme, reta, em cima do dedo indicador ou da mão. E a linha de contorno, ela passa por baixo da linha guia, por cima e por dentro. Aquele mesmo esquema que a gente aprendeu no nó festonê e no nó espiral. Então, depois do segundo nó, a linha já vai estar bem presa às guias, né, a linha de contorno, e a gente continua fazendo sempre a mesma coisa e abrindo a barriguinha da linha sempre para o mesmo lado. Observem que a barriguinha da minha linha sempre abre do lado direito, vindo do lado esquerdo, né, ela veio lá do lado esquerdo, passou por baixo, por cima e por dentro, sendo que a barriguinha sempre se forma do lado direito. Observem, eu estou segurando as minhas guias com a minha mão inteira, né? Eu não estou colocando ela bem em cima do meu dedo indicador, porque o importante é que ela esteja acima da linha de contorno e firme na hora de fechar o nó. Observem que na hora de fechar o nó, eu estico ela. Aqui eu estou fazendo como a gente fazia anteriormente, com o dedo indicador. Então, eu estou segurando a guia sobre o dedo indicador, passo a linha de contorno por baixo do dedo indicador, por cima, por dentro da barriguinha, sempre o mesmo movimento, para a gente conseguir fazer um nó espiral. E no nó espiral tem aquela questão, não sei se vocês estão lembradas, que a linha de contorno, ela vem vindo de um lado e quando vê ela já tá lá do outro. Observem que a minha linha já tá totalmente para o lado esquerdo, sendo que ela tava abrindo a barriguinha dela do lado direito. Ela voltou para da onde ela veio, né? Ela veio do lado esquerdo e ela voltou pro lado esquerdo.
Observem a escadinha de nós indo na direção do lado esquerdo. Quando ela chega totalmente do lado esquerdo, o que a gente faz? A gente passa ela de volta para o lado direito. Isso para dar um segmento mais fácil e mais contínuo, mais fluido na espiral. Então aqui eu desfoquei um pouco sem querer, minha câmera deu uma desfocada, mas eu simplesmente peguei o fio de contorno e levei ele para o lado direito. Depois isso vai aparecer de novo, não se preocupem. Mas eu quero que vocês prestem atenção nisso. Olha, nesse momento o fio de contorno está totalmente do lado direito, vocês conseguem ver? Já eu dei um próximo nó e ele já ficou mais pro meio. E lá vou eu de novo. Vou passar ele por baixo, por cima e por dentro. E lá vai a escadinha subindo, observe, ele tá bem em cima. Vou dar mais um nó fazendo o mesmo movimento. Mais em cima ainda, já tá no meio das guias. Vou dar mais um nó. Tá quase chegando totalmente do lado esquerdo. Mais um nó. Quase ainda. E é muito importante ter bastante cuidado, né, no momento de fazer essa pulseira, porque o contorno ele fica realmente bastante grande. Observe que o meu contorno chegou totalmente do lado esquerdo. Então, eu passo ele por baixo da guia para o lado direito e continuo fazendo o mesmo movimento. Isso, para como eu disse para vocês, a espiral fica mais fluida. Se a gente fica tentando fazer sempre o mesmo movimento, quando a linha já chegou lá do outro lado, começa a embolar a coisa. Então, eu dou essa dica e acompanhem, né, o movimento da própria linha. Lembrando sempre essa questão, né, de que a linha sai de um canto para o outro. No caso, a gente trouxe a linha de contorno ali do lado esquerdo e ela foi necessariamente fazer a barriguinha dela por baixo da guia do lado direito, passando por baixo primeiro e depois por cima e por dentro da barriguinha e sempre repetindo o mesmo movimento, até que essa linha guia caminhe toda a frente da guia, chegue totalmente do outro lado. Quando ela chega do outro lado, a gente leva ela de novo para o lado direito, por baixo da guia, como se reiniciasse esse ciclo dela, né? Porque ela vem por baixo na espiral, a gente não consegue ver, né? Mas por baixo ali da pulseira, ela tá vindo, a espiral está vindo por baixo, essa escadinha, e depois ela vem por cima e retorna tudo ao início. Então, a gente tem que passar ela por baixo pro outro lado, manualmente. Eu sigo fazendo sempre o mesmo movimento, até que eu acho que tá com o tamanho bom. Meço no meu pulso, que era o meu objetivo inicial, né? Então, quando a pulseira consegue agarrar toda essa parte frontal do pulso, é quando ela tá pronta para fazer o fechamento. A gente não precisa completar todo o braço, simplesmente a frente, que é onde a pulseira vai ficar exposta. Então, as linhas que sobram, a gente corta elas bem rente. Importante essa parte final do contorno, né? A gente dá uma apertadinha bem antes de cortar. É bem bom fazer isso. Observem o tamanho de linha que eu deixo. É pequeno, mas não é mínimo, né? Ele precisa ser pequenininho, mas não pode ser a ponto da pulseira se desmanchar. Então, eu pego esse pedacinho e queimo com a parte azul do isqueiro. Ele vai ficar assim, ó, apenas uma leve marcação, né, da onde derreteu esse fio. Agora ali o fio inicial eu também corto bem pequenininho, observem bem o tamanho, é rente, mas não é extremo. E vou queimar com a parte azul do isqueiro. Eu fico com a chama parada ali e quando eu percebo que já diminuiu, eu tiro, porque senão ele vai ficar preto aquela linha. E para fazer o fechamento a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar aqueles 10 centímetros que a gente deixou no início e no fim,
e vai começar a girar em uma direção. Eu estou girando para o lado esquerdo. Existe uma direção errada. Se tu girar para uma direção X e a linha começar a se desmanchar, essa direção é errada. Aqui a minha linha funcionou girando para o lado esquerdo. E é muito importante a gente girar os dois pedaços da linha guia que a gente separou para o mesmo lado. Então, se eu girei o primeiro pedaço do lado direito para a esquerda, eu vou girar o segundo também para a esquerda. E não solto um enquanto eu estou girando o outro. Depois eu uno as duas linhas e dou um nó simples com as duas juntas. E solto. Quando eu soltar, essa linha vai se enrolar sozinha. Eu posso ajudar ela a ficar mais bem feitinha, girando ela para o lado que ela tá girando normalmente. Aí eu não senti a necessidade de fazer isso, mas se vocês sentirem, ela vai girar sempre pro lado contrário que tu girou ela. Então, se tu girou ela pro lado esquerdo, quando ela se enrolar todinha, tu pode dar mais uma giradinha pro lado direito, que ela vai apertar um pouquinho mais. Aí eu fui para a parte inicial da pulseira. Eu tô girando minhas linhas para o lado esquerdo. Girando no dedo mesmo, eu girei já a primeira linha do lado direito, tô segurando. Agora eu vou girar do lado esquerdo. Bem tranquilo, só girar o fio. Quando tu sentir que ele já tá firmezinho, tu junta junto com a outra linha guia e dá um nó simples nessas duas linhas. Aperta bem esse nó que tu tá dando entre as duas guias no fechamento. Observem que as linhas se enrolam sozinhas. E a gente vai cortar o excesso que sobra do fechamento. Então, essas pontinhas aqui a gente vai cortar fora, até ali a altura do nó, né? Deixando rente, mas não extremo. Queima a pontinha para selar esse fio. E vamos fazer isso dos dois lados. Feito isso, chegou o momento de derreter a cera do fio. Então, tu vai passando a chama do isqueiro ao longo da pulseira, sem ficar parado no mesmo lugar como a gente estava fazendo lá para selar o fio. A gente simplesmente passa a chama na pulseira. Lembrando que onde tem menos fio é menos resistente, e onde tem mais é mais resistente. Então, ali no fechamento que tem só 2 fios, passa bem pouquinho e não fica parado no mesmo lugar. Observe o acabamento que dá o isqueiro ao fio encerado. A pulseira da direita eu não passei o isqueiro. A pulseira da esquerda eu passei o isqueiro. Agora a gente vai fazer a regulagem da pulseira. Então a gente vai pegar cada parte do fechamento, uma vai levar para cima e a outra vai levar para baixo, uma do lado da outra. Dessa maneira, e vai prender na pinça da prancheta, uma subindo e a outra descendo. Depois a gente vai cortar um fio de 30 centímetros, dobrar ele ao meio, unindo as duas pontas. Dá pra dar até uma apertadinha ali no meio pra ficar bem marcadinho, porque a gente vai querer botar esse fio bem no meio dessas duas linhas do fechamento. Feito isso, posicionado ele no meio dessas duas linhas, a gente vai começar a dar um nó quadrado. Um fio passa por baixo das linhas e o outro passa por cima, e um entra dentro da barriguinha do outro. Lembrando que se o fio da esquerda, o fio da direita, perdão, como é o meu caso, passou por baixo no primeiro nó, quando ele for voltar no segundo, ele volta por baixo de novo, só que da posição contrária. Se ele saiu da direita para a esquerda por baixo, ele volta da esquerda para a direita por baixo. O mesmo esquema do nó quadrado, só para relembrar vocês que o nó quadrado ele é feito de 2 nós. Se tu escolhe que uma linha vai passar por baixo, ela sempre vai passar por baixo. Observem, a minha linha da direita tá passando por baixo, e a minha linha da esquerda por cima, e uma por dentro da barriguinha da outra. Esse é o primeiro nó do meu segundo nó quadrado, já que eu dei 2 no primeiro ali. Agora, eu tô voltando com essa mesma linha que passou por baixo da direita para a esquerda, passando por baixo da esquerda para a direita. E entrando uma dentro da barriguinha da outra. Tô dando o meu segundo nó quadrado.
É legal a gente dar entre 3 a 4 nós quadrados aqui na regulagem, para ficar bem firme o nosso trabalho. Aqui eu tô indo pro meu terceiro nó quadrado, passando a linha da direita por baixo, da direita para a esquerda por baixo. Agora eu vou passar a linha da esquerda para a direita por baixo também, porque é sempre a mesma linha que faz o mesmo movimento, e uma entra dentro da barriguinha da outra. Estou fechando o segundo nó do meu terceiro nó quadrado. E agora eu me encaminho para o quarto e último nó quadrado, já que eu decidi fazer 4 nós quadrados, mas podia ter parado no terceiro. Feito isso, aperta bem esse último nó, não precisa botar muita força, mas deixa ele bem firme. E corta as sobras, né, rente. E sela o fio com a parte azul da chama do isqueiro. Feito isso, tu pode passar a chama do isqueiro na frente dessa regulagem e atrás. É bem importante que esse fio perca um pouco de cera e que tu já tenha passado o isqueiro nas linhas do fechamento, que eram as guias, para essa regulagem conseguir correr nas linhas. Observe, esse é o resultado. E quando a gente segura a regulagem, observe, eu tô segurando ela inteira, principalmente nesse primeiro momento, é bom pegar ela inteirinha, segurando com o dedão cheio, né? E aí tu segura ela e tenta correr ela por cima das linhas. Nas primeiras vezes vai ser um pouquinho mais de esforço, mas depois ela fica bem fluida. Então a gente consegue regular essa pulseira para colocar e para fechar, né? Aqui sozinha é um pouquinho difícil, mas essa é a ideia. Esse é o resultado da pulseira feita com nó espiral e com regulagem e fechamento enroladinho, né? É uma pulseira bem simples, também chamada de ondinha do mar. Espero que vocês tenham gostado, que aproveitem o tutorial, que tenha ficado simples e claro. E até a próxima!